Bom dia, gente. Vamos então servir as nossas energias, respirando fundo, harmonizando o coração, nossa mente. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os limites das crianças. Não sei o quanto que a gente tem problemas com relação a isso. Acho que a palestra hoje não vai ser muito boa, mas vamos tentar. Devagar, bate mais devagar. Vai com calma. Porque a maioria dos problemas que os nossos filhos têm, o problema é nosso, não é deles. Acaba desembocando nos pequenos, né? A gente sabe disso. E provavelmente nós fomos criados assim também. Mas, via de regra, o maior problema é dos pais. Nós não soubemos lidar com aquilo que a gente chama de gestão das emoções. Nós não sabemos lidar, consequentemente a gente transfere isso para os filhos também. E aí eles também não sabem lidar com essa gestão das emoções. E aí o negócio pega. Além do mais, hoje nós temos um pequeno acelerador chamado celular. Os tablets, os computadores, televisão, tudo isso acelera. Então hoje muitos dos sintomas que os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas passam para a população de uma maneira geral. A criança tem déficit de atenção, a criança tem hiperatividade, não é assim? E na verdade ela não tem esses sintomas. Ela tem situações parecidas, mas ela não é efetivamente um acelerado, ela não é efetivamente uma pessoa que tem deficiência com relação à parte de atenção. Ela não é assim. Ela foi acelerada. E via de regra o quê? Pelos celulares. Via de regra é isso que acelera. Que é a babá, né? E é tão interessante, né, que antes de acontecer isso com os nossos filhos, já aconteceu com a gente. Então, na verdade, eles estão sendo contaminados por nós. Porque a maioria que está aqui, fora os aposentados, né, são muito acelerados. E não só acelerados no celular. Acelerado o quê? Na vida, no trabalho, são extremamente dedicados naquilo que fazem. Literalmente aquilo que a gente chama de workaholic, é isso? Não conheço essa palavra. Ah, você não conhece. Então, o que acaba acontecendo? Olha só, nós nos aceleramos, ok? Nós nos aceleramos, não só na questão do celular, ou tablet, sei lá, mas também nos aceleramos nas atividades, naquilo que a gente faz no dia a dia. E os nossos filhos nos veem como sendo o quê? O espelho. Eles vão fazer a mesma coisa. O processo é igual. E aí, como conter essa verdadeira epidemia, né? Porque isso é uma epidemia. Há um tempo atrás, alguns anos, algumas décadas, os que têm cabelo mais branco lembram disso, essas coisas não eram aceleradas desse jeito. Não eram assim. Tinha muito trabalho? Lógico, tinha trabalho, mas sabe, elas não eram nesse volume alucinógeno, né, que a gente pode dizer. Não era desse jeito. Com alguns adventos que envolvem o capitalismo, envolvem uma mudança socioeconômica e mais esses aceleradores, principalmente digitais ou eletrônicos, né, aí o negócio tomou um caminho que
sem controle. Você vê que a espiritualidade não dá sossego pra gente, né? Tava indo tão bem, aí eles botam essa tecnologia toda, daqui a pouco a gente se acomoda nela, eles inventam outras coisas. Você é do tempo daquele trenzinho, né? Né? A gente pegava aquele trenzinho, ia devagarinho. Depois veio o autorama, um pouquinho mais rápido. Aí foi. É verdade, eu brinquei com essa Não é? coisa aí. Mas é verdade, eu tô falando a verdade. Não, esse skate veio bem depois, era carrinho de rolemã. A gente era de carrinho de Carrinho de rolemã na terra ainda. Eu não sou da época do skate. Meus filhos é da época do skate, mas eu sou da época Aí vai falar carrinho de rolemã, ralava o joelho, Jogar na... Bolinha de gude. Bem também. tudo tranquilo, era na Era pra botar na paz. cabeça dos outros. Né? Bom, aqui eu coloquei alguns textos, né, alguns livros. Esse é o principal que a gente está trabalhando, o Augusto Cury, né? Não sei se vocês conhecem. Também gosto muito desse autor aqui, o Vissamitiba. Esse daqui já está do lado de lá, já foi mais. Ele também tem uns textos muito bons. Né? Esse daqui é um psiquiatra. Esse daqui não sei se é psiquiatra ou psicólogo, é alguma coisa assim também. Tá? Mas os dois são autores muito fortes. Tem vários autores. Hoje tem muitos autores bons no mercado. A gente trouxe alguns outros textos aqui também. Esse aqui também de um psicólogo, também esses 3 livros aqui. Esse aqui também é um psicólogo. São alguns textos muito bons que a gente foi trazendo, né? E pegando uns pedacinhos para ver como que a gente monta uma estrutura de entendimento um pouquinho mais do que fazer conosco, tá? E fazer com os filhos. Porque não adianta simplesmente, vou trabalhar os limites dos filhos. O problema não é só com os filhos, eu tenho que trabalhar comigo. Essa aceleração, o processo como hoje eu encaro a vida, eu tenho que mudar, senão não vou conseguir fazer os meus filhos mudar. Não vai dar certo. Não vai dar. Vamos abrir aqui um pouquinho, falando um pouquinho do que o Augusto Cury pensa um pouquinho sobre isso. Né? Será que a gente tem esse segundo parágrafo aí, ó? Gasto de energia emocional inútil. Será que a gente tem isso? Ele fala das crianças, né? Mas o problema maior somos nós, né? Porque se a gente não sabe lidar bem com isso, os nossos filhos também vão ter. Ainda tem uma síndrome que ele fala um pouquinho mais para frente, né? Que é a síndrome do soldado cansado. A gente já vai já falar sobre isso. Que também é um problema sério. Muitos dos nossos filhos não têm vontade de fazer nada. Sempre cansado. Sempre cansado. Mas o homem pior é Sempre cansado. Eles ouvem direto os pais falar assim, nossa, eu estou cansado. E o pior é que conosco também está parecendo muito próximo isso também. Ele está ficando muito cansado. Mas por que está ficando cansado? Por causa do trabalho? Não é o trabalho. É porque a gente não desliga. A gente dorme e não desliga. Não tira o fio da tomada. Não desliga. Quer dizer o quê? Eu não tenho sono bom. E aí tem consequências, né? Físicas. Tem consequências físicas e psicológicas. E aí tem algumas questões que ele vai tratando, né? Que é esse transtorno de déficit de atenção, né? Ou hiperatividade, e juntando esse pensamento acelerado, né? O que acaba acontecendo? Nós mesmos aceleramos os nossos pensamentos e os pensamentos dos nossos filhos. A gente acelera. E como dar uma brincada nisso aí? Como parar isso? Você consegue ficar sem celular algumas horas? Usar o celular somente em determinado horário? Por 1 hora, não mais do que isso? Você consegue fazer isso? Aí vai tocar o telefone fixo. Nós temos que nos policiar, pessoal. Eu tenho celular, eu não olho o celular o tempo inteiro. Eu tenho 1 ou 2 momentos que eu olho as mensagens e eu respondo naquele momento. Não deu para responder? Não faço isso. Não deixo meu celular, sabe,
me avisando que entrou mensagem. Eu não fico sabendo. Eu vou naquele horário específico e olho as mensagens. E respondo naquele horário. Só. Não fico olhando mensagem o tempo inteiro. Eu não posso ficar dependente dessa droga. Isso é uma droga. Por que você não troca isso por maconha? Tem maconha pedida. Ah, é? Troca isso então por uma pinga. O efeito é o mesmo, pessoal. O efeito é o mesmo. Não tem diferença. Porque se você tira um celular de qualquer um de nós, tira o celular efetivamente, sabe o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a tremer, a gente não dorme direito, a gente fica irritado. Então, mas olha o efeito. Aí você fala, compara isso com uma pessoa que tira a bebida, tira a droga, o efeito é o mesmo, a pessoa faz do mesmo jeito. Não quer dizer o quê? Eu estou viciado no celular. Algo não está certo. É que vício não tem a ver com aquilo que te entorpece, aquilo que é um padrão repetitivo. Exatamente. Né? Então, E celular hoje é um processo repetitivo? E a gente não se apercebe e cada vez mais... Você fala, eu sou contra celular? Não, não sou contra celular. Eu acho que o celular ajuda, diminui as distâncias, quem tem mais facilidade. Está perfeito, tem outras funcionalidades. Você sabe que tem outras funcionalidades do celular, né? Você tem ideia? Tem outras funcionalidades do celular. Tá? Se bem que hoje a gente não usa nem o celular mais para ligar para alguém, né? A gente não faz mais isso. Então, mas eu não posso ficar, sabe, nessa dependência. Até que saia alguma lei que fala, todo bebê que sai da maternidade já vai receber um chip. Ou seja, um chip de localização, um chip... você fala, não, mas eu não quero ser localizado o tempo inteiro. Então não sei o que você está fazendo com o celular. Já existe. Eu sei que já tem. O celular faz o que com você? Localiza você 24 horas. Sem contar os amiguinhos hackers, né? Aí é outra coisa. Eles não contratam para saber o que você está fazendo, o que você está ligando. Bom, aqui ele coloca algumas perguntas, né? Qual dessas daí, qual essa dicotomia que a gente tem que trabalhar? Filhos autoritários ou democráticos? Que tipo de filhos você quer? Egocêntricos ou uma certa generosidade? Ou as mentes, né, meio encaradas, ou seja, fechadas ou livres? O celular, como as drogas de uma maneira geral, elas criam em nós aquilo que a gente chama de prisão psíquica. A gente fica preso. É um encarceramento de emoções, encarceramento de ações. A gente fica encarcerado e não percebe isso. A gente fica num looping e não sai dele. As consequências para nós são o quê? Pensamentos repetitivos. E a gente sabe as consequências que dá espiritualmente pensamento repetitivo. Pensamento repetitivo vai gerar aquilo que a gente chama de subpersonalidades ou personalidades múltiplas. Vai gerar um morbo astral e esse morbo astral vai descer. Vai se transformar no quê? Células em produção ou células que estão sendo induzidas à doença. Mau funcionamento. Invariavelmente vai fazer isso. Que é o efeito de uma droga. Qualquer droga causa o mesmo efeito. O mesmo efeito. E é interessante. A droga, você entra num estado de libertação, ou de, sei lá, de conhecimento, sei lá. Você sempre justifica dessa forma. Mas só aquilo não satisfaz, você usa mais. Chega um ponto, você vai lá e usa mais. E o celular? A gente está fazendo a mesma coisa? Sim. Você usa, daqui a pouco você usa mais. Você usa mais, você usa mais, você troca de modelo para ficar mais ligado ainda 24 horas, ou seja, difícil, né? Complicado. E os nossos filhos recebem um deles. Para facilitar, você liga da sua cama para a cama do seu filho. Ô, Tônia, eu viajei
estava num hotel e na hora das refeições era até engraçado ver. Todas as mesas que tinham crianças pequenas, todas elas, as crianças sentadas com um tablet na frente e os pais, a criança vidrada na tela e o pai dando comida para a criança, mas a criança não estava nem percebendo que estava comendo, que era um ato assim automático, mecânico mesmo. Todas elas. O hotel já botou um tabletzinho na mesa para você ver. É isso. E se a imagem apagasse um segundo, a criança já na hora começava a chorar, o pai sorrir e arrumar. Vocês comem com o celular do lado? Você dá para perceber que na alimentação ou numa conversa, sei lá, você tem que estar centrado ali. Se você está com o celular, você come mais do que você deveria, porque você não está, sabe, saciando a sua fome. Simplesmente você está fazendo o quê? Fazendo um ato condicionado e automático, e o celular, na verdade, está chamando sua atenção. Eu, às vezes, também nem se alimenta. Quem fria a comida já encosta o prato. Mas a maioria nem percebe o que está comendo. Não percebe, não sente nem o gosto mais. Só faz o ato. Mas é impressionante, porque muitas vezes a gente almoça com as pessoas, convidam a gente para almoçar, você senta lá, aquele tipo o tempo todo, na rede social. A gente acaba de comer e fala assim, gostou da comida? Rapaz, nem lembro o que comi. De vez em quando eu junto umas pessoas em casa, sei lá, para conversar besteira, assim, na boa. Mas se eu convidar vocês, na porta de entrada tem, deixe seu celular aqui. Não entra com o celular, não entra. Porque o celular fica lá na porta. E ainda eu peço, desliga, porque não é para você atender. Se você está em casa, vai ficar em casa. A gente vai conversar, vai discutir, sabe? É uma interação entre as pessoas. O celular não pode estar com você. Deixa na porta. Eu já estou percebendo que algumas mães, né, quando chamam os filhos, né, vem almoçar, comer aquela lasanha, aquela macarronada em casa, também estão colocando uma caixinha lá, você não pode entrar com o celular, deixa o seu celular na porta. Porque você entra para ver sua mãe, e a sua mãe fica lá olhando para a sua cara e você lá. Eu não entendo muito bem então porque você vai na casa da sua mãe. Isso é chamado como a última macarronada. Pode ser. Não volto mais, né? Nunca mais. Então cuidado um pouco com isso, pessoal. Isso daí está ficando tão exagerado na nossa existência, mas sabe, em excesso, que a gente não está percebendo, a gente não está tendo mais noção da alienação que essas máquinas estão fazendo com a gente. E nós estamos permitindo. E quando a gente fala dos filhos, eu acho que se a gente não olhar um pouco para nós, os filhos vão no pacote, eles dão no pacote. Tá? Então, por mais que a gente esteja falando de limites dos filhos, tá, isso é um pedaço. Mas eu tenho que trabalhar comigo primeiro, senão eu não consigo fazer o que tem que fazer com essa molecada que está vindo. Dependendo do grau dessas distorções, alguns sociólogos carimbam, né? Crianças de tal cor, crianças assim. Então, por isso que eu estou falando, a distorção que está havendo, né, é um diagnóstico, inclusive o próprio Cury fala bastante sobre isso, é um diagnóstico errado. A criança não tem essa dependência, não tem esse tipo de comportamento. Ela está com esse comportamento, mas ela não tem isso. E aí você medicamenta, né? Você coloca medicamentos pesados. Não é para fazer isso. Na verdade, uma mudança comportamental já muda, a criança muda. Ela muda facinho. Mas quem tem que fazer isso? Não é a criança que tem que mudar. Não esse sábado. No sábado passado, nós atendemos uma mãe e um bebê. Não lembro nem qual era o problema. Parece que a criança não dormia direito. Criança pequenininha, né? A idade do céu. Muito agitada, né? Aí eu perguntei para a mãe, na hora que ela estava saindo da maca. Ela estava na maca. Perguntei para a mãe, você fica muito com o celular do lado dele? Sim, o tempo inteiro. Você dorme com ele? Sim, às vezes o menino dorme comigo, né? E eu fico com o celular junto. Falei, dá para você desligar o celular na hora que estiver junto com ele? Esse campo de vibração no celular acelera ela e acelera a criança. E a criança não consegue dormir. É um campo vibracional. Dá para entender que tem uma vibração que fica acionando o seu cérebro o tempo inteiro? A criança às vezes não precisa nem ficar olhando.
só esse campo magnético, que é o campo eletromagnético que o celular gera, automaticamente aciona o meu psiquismo e ele vai acelerando. Automaticamente. E ela não desliga, né? Ela não desliga. Porque ela está sempre preocupada no primeiro somzinho do celular para atender. A primeira coisa que você faz quando você levanta é dar um bom dia. Que dia maravilhoso. Dá licença, deixa eu olhar lá se tem. O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Daqui a pouco você está tomando um banho. Eu sei que já tem, né? Tem pessoas que põem o celular, às vezes, dentro de um saquinho para não molhar. Certo? Fica lá na. Ainda fica, mensagem, eu estou tomando banho. Só falta tirar uma selfie. Olha eu aqui. Só falta não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. As coisas estão perdendo um pouco o controle. Eu acho que a gente tem que maneirar um pouco. O que a gente faz então com relação a essas condições aí, né? Será que a gente não está se transformando num miserável emocional? E cada vez mais a gente não está sabendo lidar com as nossas emoções, né? E é aí que está pegando, sabe? Sempre a questão envolvente maior é essa questão emocional. Goleman, né? O Daniel Goleman, quando trabalhou a questão da inteligência emocional, o próprio Guri, ele faz um comparativo, né? A inteligência emocional é muito grande, sei lá, um processo gigantesco. O problema maior não é trabalhar a inteligência emocional, e sim essa gestão das emoções, que é o seu dia a dia, tá? Que a gente escorrega muito nisso. Tem dificuldade para fazer isso. Montei uma tabelinha aqui. Vamos ver se a gente consegue entender, fazendo um comparativo, né? Entre o que o Goleman fala, né? Da inteligência emocional, e o que o Cury fala dessa gestão das emoções. E aqui algumas habilidades que a gente deve trabalhar na gestão das emoções. Eu vivi uma experiência com minhas filhas no começo da escola, e eu não permitia que elas assistissem novelas. E um dia eu perguntei a elas, como é que é na escola, com suas amiguinhas, pai, as duas. A gente vê elas conversando, mas a gente não tem assunto. Por quê? Elas falam de novela e a gente não assiste, a gente fica animado. Eu percebi naquele momento que isso marginalizava minhas filhas. Liberei uma novela. Isso é interessante, porque isso tem que ter uma convivência social. Eu acho que a gente não pode, aquela linha búdica, não pode apertar demais nem afrouxar demais. A gente tem que ter o som certo. E aquilo me ensinou que eu não podia ser tão rígido, eu tinha que ter alguma flexibilidade, alguma coisa controlada. E elas se sentiram melhor, elas se integraram na escola. Então, se de repente, hoje, a gente tem essa percepção, também tem essa consciência, e tira o celular deles, nada de celular, só quando você tiver 25 anos você compra seu celular. Poxa. Não, eu estou dizendo, esses radicalismos não são bons, a gente precisa ver o próprio Guri, ele dá uma escala, ele faz um escalonamento, né, desde criança, adolescente, ele faz um escalonamento. Eu até coloquei aqui, para vocês, ele não é radical, mas ele acha que umas crianças, até uma certa idade, esses não devem ter celular. Não sei que idade que eu... Está na tabelinha, tem uma tabelinha que eu montei. É que eles não compreendem, né? Você está aí colocando algo aí que não, eles nem não para precisam divertimento, olha só, nem para divertimento. Não é dessa forma que a criança deve se divertir. Tem um monte de outras formas que ela pode se divertir, um monte. Que no nosso tempo a gente se divertia. Um monte de coisa, que não precisa necessariamente ter um celular, ou um tablet ou um computador. A questão de acelerar o processo intelectual. Essa aceleração, ela deve acontecer o quê? Depois de uma certa idade. E ele coloca uma tabelinha aí, eu já vou mostrar a tabelinha, mas ele não é radical, tirar só depois de 25, não, ele não faz isso. Ele libera, ele fala que pode ser feito, mas novamente, é uma determinada quantidade de horas por dia.
não é o tempo inteiro. Você não pode deixar a criança com o celular. Ela pode usar o celular por um determinado momento e depois você tira. Para não deixar esse processo, sabe? Viciar, né? Viciar. Esse é não o dá um problema. exemplo, né, Tony? Sim, mas eu tenho que fazer isso. É que nem Eu tenho que aquele fazer pai isso. que fala, não bebe, não fuma e tá bebendo e tá fumando na frente da criança. A mesma coisa com o celular. Então, a mudança de hábito é em você, para você Sim. dar um exemplo pro seu filho. E é difícil falar isso ou interagir com o pai, porque sempre o pai e a mãe vai falar, o filho é meu. Claro. Aí ferrou, né? É. Aí ferrou. Aí eu falo, parabéns. Porque a maioria de nós tem esse discurso. O filho é meu, cuide como quer. Cuide como uma ova. Porque esse ser, ele vai fazer o quê? Ele vai interagir na sociedade e vai me afetar, olha só. Esse ser vai me afetar. Por quê? Por causa da sua criação. Eu falei, pô, espera aí. Então, se ele vai me afetar, então... Porque a gente vive em sociedade, pessoal. Por mais que você fala, esse cachorro é meu. Não, espera aí. Não é assim que funciona. Esse cachorro, essa criança, esse ser, ele vive numa sociedade. Consequentemente, interage com todos. Cuidado com esse discurso que a gente tem. O filho é meu, eu cuido como eu quero. Não é assim que deve ser feito. Esse discurso é perigoso. Mostra novamente o quê? Que você é radical, que você é egocêntrico. Olha só o que você está fazendo. E vai transmitir isso para o seu filho. Eu sei que a maioria que está aqui nessa sala fez assim. Não, no meu caso, o filho é nosso, a gente cuida dele. Uma obra. No princípio você falou aqui, tudo é um espelho para a criança. Sim. Como é que vocês estão nessa parte aqui de baixo, esse quadrinho de baixo aqui? Vocês estão, esquece os filhos. Como vocês estão? Nesse quadrinho aqui de baixo. Eu vou mais pro lado direito aqui, que eu estou vendo. Mas como é que está aqui esses quadrinhos? Está fácil proteger as emoções, trabalhar com as perdas, frustrações? Esquece seu filho, não é para falar dele agora, falando de você. Porque se você não consegue controlar isso, seus filhos também não vão conseguir. É meio que uma ponte. Nós somos a ponte. É muito variado. Tem algumas mais fácil, outras muito difícil. E aí, consegue se reinventar nas crises? Consegue ter força? Falou, ih caramba, tomei um tropeção aqui, caí de boca, me ralei todo. Mas dá para levantar? Dá. Estou aprendendo com 60 anos. Vamos. Nós falamos da crise hoje, ela já vem desde a época da ditadura do Getúlio. Esse negócio é longo. Você entendeu? Não, eu estou falando da minha idade, que eu nasci ali por 40, 44, ali naquela época que estava terminando a guerra. Entendi. Entendeu? Ali, não sei, parece que eu comecei a me reinventar. Através dessas crises, até conversar com meu pai, que eu era pequenininho, conversávamos, nós não podemos vencer isso, só nós temos um dia aqui dentro de casa. Entendeu? A parada aqui, então você nasceu uma pessoa especial. Provavelmente, sei lá eu. Então, mas olha o processo. É interessante o que você falou, porque como a gente não tinha alguns processos alienantes naquela época, então como é que a gente conseguia vencer certas crises? A gente se juntava. Hoje é o contrário. A gente tem crise e a gente se separa mais ainda. Por quê? Aí eu preciso me vencer, ele fica lá, aí fica. Eu preciso, olha o processo. Então, em vez de a gente se juntar e buscar um bem comum, buscar uma situação ou sair dessas crises emocionais ou não, tanto faz, a gente não se junta, a gente se separa. Que as escolhas são Por quê? E essa separação eu faço o quê? Eu trabalho o meu egocentrismo. E olha o problema que eu entro. E a gente não se junta mais. A gente não permite que encoste numa pessoa. Estou falando fisicamente, né? Que você se aproxime dela. Você não aceita mais isso. Como não? O que é isso que está acontecendo? Dá choque. Dá choque. É verdade. Então, Tony, a ensinar no celular, a tecnologia ela vem cumprir essa função porque ela acomoda um pouquinho, ela nos acomoda, né? Ela nos acomoda no nosso egocentrismo. No nosso egocentrismo, porque se eu tenho que lidar com crianças, com animal, com ser humano, eu vou lidar com uma série de coisas, vou entrar em crise, vou ser machucado, e quando você dá um celular para uma criança, eu vejo muito, não tenho filho, mas os amigos, quando vem em casa, eles querem conversar. Então, a primeira coisa que o filho pede, ele
ele aproveita, ele já sacou que a mãe quer falar. Então, nessa hora ele pede celular. Até a mãe que não dá, mas nessa hora o filho aproveita e pede, e a mãe cede porque ela quer conversar e não interage. Eu sou da seguinte opinião: se você levou seu filho para uma reunião, desculpe, atenção, é seu filho. Não, mas eu levei para uma reunião, então não leve. Porque se você levou seu filho, ele vai precisar de atenção. Não tem essa. Ah, vou dar qualquer coisa para ele. Me desculpe. Dá babá. Então, Celular. então não, pode. É a babá. Não, mas não é isso. A questão é o seu comportamento. Se você levou um filho para uma reunião, para um lugar, mas o seu filho precisa de você. Se você levou ele, a atenção é com ele. É com ele. A gente poderia imaginar que a liberação dessa tecnologia foi um pouco apressada. Será que nós estamos preparados para isso? Mas eu acho que é um teste, estamos. Estamos. Porque é impressionante. Isso não é... A gente fala das coisas que a gente vê aqui, mas isso é um mundo todo é assim. O mundo todo é assim. Às vezes você pega regiões assim... Eu estou falando daqui porque a gente está aqui, certo? Mas a Europa está assim, a América do Norte, Japão, os índios também já estão começando a trazer. Ou seja, isso é geral, isso é geral. Só que isso faz parte da nossa liberação consciencial. Isso faz parte, é um processo. O problema não está na tecnologia. Não. A tecnologia veio para acelerar o nosso processo de crescimento emocional. Mas parece que é engendrado pela sombra, né? Porque é muito mais aprisionante do que liberante. Essa tecnologia não foi trazida pelas trevas, ela foi trazida pela luz. Ok? Só que, novamente, nós, por alguns desejos muito particulares, nós usamos ela de uma forma irregular. Nós usamos. E nós somos muito incentivados pelas trevas para fazer desse jeito. Que é usar uma coisa boa, uma utilização não muito adequada. Que é o que normalmente a gente faz. Tem um monte de coisas aí que hoje poderiam estar sendo utilizadas somente para o bem, e a nossa capacidade de destruição, nossa capacidade alienante que temos, a gente usa para outra coisa. Não é assim, é que a gente está dando exemplo da tecnologia, mas tudo que é demais é um grande desequilíbrio. Até, por exemplo, uma crença. Eu vivi isso no passado e eu vejo as pessoas vivendo. Às vezes as pessoas elas ficam uma semana inteira dentro de uma casa espiritual e não está educando seus filhos, e não está passeando, tendo uma vida social também. Então, assim, tudo que é demais é um desequilíbrio. Eu acho que a gente tem que colocar todos os nossos pratinhos no ar. Família, espiritualidade, amigos, relacionamento. É colocar um equilíbrio em tudo isso. Precisa, né? E a gente não pode fugir de certos embates. Sim, Convive com pessoas e filhos é um ajustamento emocional, é um ajustamento de convivência, é um ajustamento desta existência. É um ajustamento dessa existência. Eu preciso tentar fazer isso. É onde a gente mais cresce. E não usar a tecnologia ou usar alguns subterfúgios para fugir daquilo que realmente eu tenho que fazer. Você comentou aí que é global, que é em outros, né, na Europa e tudo mais. Sim. A situação parece estar tão caótica que eu não sei, parece que só se acontecer coisa muito radical para reverter isso. Ilumina ela. Se ela está preta, ilumina, coloca a luz. Existe uma arma que já foi desenvolvida pelos americanos e pelos russos. Tem pulso eletromagnético. Isso. Chamado pulso eletromagnético. O que ele faz? Porque tudo hoje, né, é digital, não é assim? Tudo é digital. Se eles disparam essa arma, tudo que é eletrônico para de funcionar. Tudo. Zera tudo. Zero. Não funciona. Essa arma pode ser disparada? Pode, essas armas já existem. E elas são usadas exatamente para quê? Porque hoje você faz uma batalha, você não tem mais soldados fazendo a batalha. Você manda máquina, você manda um avião controlado por joystick, né? Ele vai lá e bombardeia. Tem os robôs. Exatamente. Então, se você usa uma arma dessa de pulso eletroeletrônico, o que acontece com essa aeronave? Ela literalmente para no ar e cai. Ou seja, ela não permite que
computadores, a energia elétrica, o pulso eletroeletrônico, funciona. Ela desmonta tudo isso daí. Essa arma já existe? Já. E nós corremos sérios riscos de uma desses países usar isso. Simplesmente para segurar o outro. Espero que essas armas nunca caem na mão de um norte-coreano, por exemplo. Porque aí o negócio pega. Porque ele vai usar. Não vai atingir fisicamente ninguém. Mas tudo que é eletroeletrônico, isso para assim, zero. E não volta, hein? Isso não volta. É tudo movido pelo satélite? Não volta. É como se queimasse, literalmente, a fonte, né? A carga que você... Ele queima, ele desmonta isso daí. Desliga totalmente a globalização. Desmonta. Você já imaginou se isso acontecesse? O pessoal dos Estados Unidos que é Amish, né? Que vive sem energia elétrica, tudo, eles vão estar bem. Para começar, você não vai ter mais. Você já imaginou se acontecesse isso? A gente se adapta. Seria começar do zero. Nós somos adaptáveis. Seria começar do zero. Não é do zero, né? Porque a gente já tem muito mais coisas que não necessariamente precisam de uma parte eletrônica. Só que nós estamos tão dependentes disso que é como se a minha vida não existisse sem isso. Me desculpe. Nossa vida vai continuar funcionando, vai continuar, certo? Lógico, vai ter algumas dificuldades. Concordo, tá? Mas tem uma coisa muito interessante, né? Que uma das coisas que a gente menos dá valor é chamado telefone. Né? Telefone fixo. Né? O telefone fixo, não o de fibra ótica, não esse. Sabe, aquele de fio mesmo, certo? O pulso eletroeletrônico não desmonta ele. Porque ele não é digital, ele é analógico. É o único que vai continuar funcionando. Porque a nossa mente tem que ter, né? Vai voltar a ter falando de chefe. Que coisa esquisita isso. Tudo gente. Então, o pulso eletroeletrônico, né, ele não desmonta aquilo que é analógico. Agora, aquilo que é digital, zero. E, Tony, para poder de destruição, isso seria para eles muito interessante, né? Sim, você mantém tudo, só desmonta toda a tecnologia. Aí quem tem a maior quantidade de soldados físicos, ganha. Se não tiverem também alienados. Eu não vou conseguir nem mandar um míssil balístico com energia nuclear, porque eletronicamente está zerado. Eu não consigo usar isso. Agora, quem tiver mais massa física, ou seja, maior quantidade de soldados, ganha a guerra. Se não tiver hoje quem tem isso mais chama-se China. É só sair correndo assim, dar a volta no mundo. Vai ser bom. Vamos esperar um pouquinho. Não, porque eu estou falando assim, questão até humana, porque está todo mundo indo nessa linha. Parece que a gente, quem está querendo mudar, está na contramão. O tempo todo na contramão, você é do contra, né? Eu não vejo que seja na contramão, eu vejo que é uma percepção consciencial. Se a gente começa a perceber que isso nos faz mal e realmente está causando sérios problemas em nós e nas gerações que estão vindo na nossa direção, então a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Eu acho que toda grande ideia, ela começa o quê? Um pequeno movimento. Sempre um pequeno movimento. E se a gente está percebendo que isso é danoso, opa, melhor a gente tomar uma outra atitude. Principalmente com quem está perto, você vai saber, trabalhando essas questões mais próximas, porque a gente sabe que vai pegar isso daí. Já está pegando. Né? Já está tendo sérios problemas envolvendo escolas, envolvendo trabalho, envolvendo família, convivência na rua. Muito sérios, né? Muito sérios. Se a gente não tomar algum cuidado, a gente entra no pacote. Eu sempre lembro do filme Matrix, isso aí sempre me fica na cabeça, mas não é possível. Esse filme foi feito não sei quantas décadas lá atrás, e cada vez está ficando mais realista, você fica assim, algo não está certo, não está certo. Eu pensei que a gente estava se distanciando desse modelo, parece que a gente está cada vez mais entrando nesse modelo, você fica assim, muito esquisito. Do Matrix, tem uma versão compacta que foi feito em forma de desenho digitalizado. Você viu? Não. Bom, vale a pena assistir. Ele é curtinho, acho que não dá 30 minutos. 3 episódios? Acho que foi uma coisa assim. É um desenho, é uma animação. Mas ele reproduz
a inteligência da exploração da energia mental pelas trevas, que é arrepiante. Mas agora que aprendi a trabalhar aqui na casa e vejo a realização, aqui, olha, é uma cópia a cores. Onde acha isso no YouTube? Não sei se você acha no YouTube, mas acho que tem. Eu não conheço. Se você. Alguém tem um celular aí para Netflix? Não tem Netflix, não. Eu posso mandar o nome do filme no grupo, aí o grupo vai implicar, mas vale a pena. É curtinho. Fala, Bernadette. Algum tempo atrás, o bullying, todo mundo não tinha nem essa palavra, né? Essa palavra é recente, mas isso já acontece já há muito. Muito tempo. E você sofria bullying na escola e a gente voltava... Você sofria ou você fazia? Vai, continua. Vamos lá. Aí você chegava em casa mal, né? Enfim, mas você tinha que... Aquilo era um processo de... te ensinava alguma coisa. Depois de algum tempo você viu que aquilo criou Quando uma... a gente tem consciência, a gente percebe. Você fala, vai passar, né? Sempre vai passar. Hoje, a criança pega uma arma dentro de casa porque ela sabe atirar melhor do que um policial, porque ela treina isso nos jogos. Isso também é verdade. E eles estão sendo treinados. Tem uma mira muito melhor que muito melhor. E eles vão para a escola e derruba porque foi chamado de gordinho. Na minha época tinha até música e e era uma pedrinha, olha lá. Então, tem que saber lidar com isso, principalmente como lidar com isso dentro de uma escola, como lidar com isso dentro de uma família. Muitas vezes você... Isso, dentro de uma empresa, a criança chega mal, você percebe que ela sofreu e ela não tem como recorrer. Porque os próprios sentimentos não são mais os nossos, não são mais os mesmos. Eles estão, parece que eles estão fechando, Tony. Eles estão tentando manipular o ser para ele ficar entre a máquina, só a máquina é o teu refúgio. E ele começa a desligar o coração, o sentir daquilo. É que nós estamos ficando enclausurados em nossas casas, e às vezes não é nem em casa, né? Você está na rua e você está enclausurado. Né? E qual é a alternativa? É da onde nós viemos, a natureza. Essa é a parte. A gente tem que cambiar para isso, a gente tem que mudar para isso. Então a gente tem que voltar para a natureza? Precisa. Nós temos parques, temos ruas, sei lá, lugares maravilhosos. Aqui na cidade de São Paulo, não precisa nem... Eu preciso viajar. Você viaja com o celular na mão, a pior desgraça que você faz. E é muito interessante, você paga, parcela aquilo lá, fica endividado e leva o celular. Aí você fala, você descansou? Mais ou menos. Como mais ou menos? Eu não consigo entender. Ele pagou para fazer isso? Esquisito isso. Se eu vou viajar, se eu quero realmente descansar, você tem que dar um pause, né? Não é assim? Para tudo. É um reset. E vou, sabe, curtir a natureza, curtir viagem, sei lá, independente do que eu vou fazer. Agora eu levo o celular, levo meu computador para ficar na internet. Ainda tem rede aqui? Onde tem? O que é isso? O que é isso? Mas e o registro? Que registro? Em tempo real. Que registro? Do lugar que você tá, você fala, olha, gente, galera, eu tô aqui, o lugar é bom, olha aí, depois pra quê? Pra ver com as pessoas. Mas aquelas máquinas, me desculpa. Dá até like. Dá até like. Não é pra gente. Por exemplo, a Vivi foi viajar, eu tô doida pra ir no lugar que ela foi. Vocês têm inveja de alguém aqui? Não. Claro que sim. Vocês têm inveja de alguém? Não. Todo mundo tem inveja. Todo mundo tem. Todo mundo tem inveja. Aí você faz o quê? Tira uma selfie. Olha onde eu estou. Olha que energia você vai receber. Fala pra mim. Olha que energia você vai receber. Você acha que ninguém vai falar? Que desgraçado. E o pior é que às vezes nem tá bom. É mentira. Você ainda monta até um cenário e fala, olha que energia que você vai receber. E ainda continua fazendo. Tira selfie, tira não sei o quê. Olha que raio de energia você vai receber. Tá tudo bem isso?
Em vez de você curtir, ok? Em vez de você curtir aquilo que você está fazendo, legal? Não, você começa a fazer uma conexão com outras pessoas, vai envolver inconsciente coletivo e fica tudo legal, né? Legal uma obra, você se detona na viagem. Que isso? Parece que a gente não tem noção do que faz das coisas. Não, e quando o marido... Que é exatamente o que a gente está falando aqui, ó. Em 5 segundos você pode destruir seu filho para sempre. Em 5 segundos. E a gente tem que aprender a fazer o quê? Controlar a língua. Alguns aqui tem que morder a língua. Outros já não tem mais nem língua. Tem que colocar uma mordaça. Na Idade Média, quando você não queria que a pessoa falasse nada, você fazia o quê? Cortava a língua. Não, era outra coisa. Você colocava um tucho na boca, amarrava, para a pessoa nem conseguir expressar nada. Isso é fetiche. Fetiche? Isso era tortura, porque você ia colocando cada vez mais no fundo, ou seja, você fazia a pessoa ficar asfixiada. Mas agora o dedinho também, né? Porque... É o mesmo processo. Não, destrói a família, porque eu vi uma foto essa semana do marido fotografou a mulher lindíssima de biquíni na praia. Mandou pra todo mundo. O que ele vai arrumar com isso? Algumas pessoas gostam de sofrer, eu acho que é masoquismo, mas tudo bem. Olha, dentro disso, a gente pode se ver assim a minoria entendendo todo esse processo. Essa maioria que faz isso, o que vai acabar acontecendo? Elas não têm consciência, né? Mas ela vai chegar num ponto que a consciência vai chegar nelas. Só que, infelizmente, boa parte delas vai perder a existência. Essa existência simplesmente não serviu para nada. O aprendizado não aconteceu. Que é o que muitos de nós têm de problemas. A nossa própria reencarnação demonstra o quê? Que eu não consegui aprender o suficiente na última, ou nas penúltimas. Então eu tenho que repetir várias vezes a mesma encarnação, com as mesmas pessoas, nos mesmos blocos familiares, até conseguir saber, descolar e ter a percepção consciencial. Quando eu consigo perceber isso, eu não preciso mais voltar para o grupo. Que é isso que acontece na prática. Então, muitos de nós vai voltar com essa mesma alienação? Vai. Vai voltar? Sim. E qual é a alternativa? Devagarzinho esses movimentos está tirando o máximo possível das pessoas dessa alienação. Tem que tirar as pessoas da alienação. Isso é uma alienação mental. É uma alienação mental. É muito fácil para as trevas ter controle sobre nós, que é o que está acontecendo. Eles estão mantendo um controle cada vez mais no cabresto, assim. Cada vez mais no cabresto. Volto a falar, o estágio de evolução do nosso planeta, ele não é controlado pela luz, ele é controlado pelas trevas. Dá para entender isso? Nosso planeta não é controlado pela luz, é controlado pelas trevas. O campo dimensional nosso e o estágio evolutivo nosso é de controle das trevas, não da luz. Você fala, mas a luz está aqui? Sim. Você consegue se conectar agora? Sim. Mas o controle geral é da luz? Não. O controle da nossa dimensão é das trevas. Eu consigo sair desse processo? Sim, se eu quero. Eu tenho que querer. Aí eu consigo sair. Mas é um movimento que eu tenho que fazer. Eu não aceito o status quo. Por isso que boa parte aqui é revoltado. E é por isso que a gente vem revoltado. Para não aceitar o status quo. Vocês são tudo mansinho. Tudo. Tá. Ô, Tony, mas só vale lembrar que a gente... Nem aquele bebê, que ainda é um bebê, é manso. Mas já não é mais manso. Vocês sabem que ele é. Ele não é mais manso, ele é danado. Se bem que a avó veio de um outro jeito. Mas o bichinho é danado. E vai ser mais danado ainda. Tem alguma coisa errada? Não. É um processo. Tá? Tem que vir com um pouco, sabe, daquele espírito de não aceitação para quebrar os padrões. Só que nós permitimos que se padronize. Aí ferrou. Pois não, Bernadette. A alienação da tecnologia com o celular e outros aparelhos, ele detona uma parte do pensamento, uma parte de criação? Se repetir demais, sim. A repetição, ela anula certos fluxos de neurotransmissores. E tira. Pensamento repetitivo, o celular ele passa a existir Ele como uma muleta?
ele supre a gente por alguma deficiência que a gente tem. Tem um processo um pouquinho mais para frente, a gente chama molécula de ouro do nosso sistema, imunológico principalmente. E o celular, o pensamento repetitivo, destrói isso daí. E aí eu começo a me comprometer fisicamente, que é a melatonina. Né? Ela não é produzida na quantidade necessária. Por isso que a ela criança, bloqueia isso. Por isso que a criança, quando ela já está nesse processo, ela fica fissurada. Fissurada diz até de mexer as mãozinhas, tipo 4, 5 anos, dele querer o celular. Sim. Vocês leram aqui já? É. Tem mais um pedacinho aqui? Ô Tony, mas vale lembrar que a gente só está aqui por causa de 2 detalhes, né? Qual detalhes? O orgulho e o egoísmo. Mas tudo está vinculado a isso, certo? Tudo está vinculado. Você pode achar várias explicações, várias teses aí. No fundo, você acaba sempre encostando nessas duas. Que é daí que vem tudo, né? É daí que vem tudo. Mas enquanto isso, a gente tem que ficar apagando os incêndios em volta. Sabe? E se não são essas síndromes do pensamento acelerado, ou essas deficiências de aprendizado que a gente tem, até dislexias, né? E parece que cada vez mais as pessoas estão ficando disléxicas, né? Me desculpe, esses diagnósticos não estão corretos. Eles não estão. É a falta de presença, né? Sim. Você está fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Como é que você vai prestar atenção? Você não consegue entender. Você lê 10 vezes a mesma coisa, você não entende. Por que não entende? Sua cabeça não está ali. Sim. Você começa ali, daqui a pouco já viajou. Não dá. E por que está assim? Porque eu estou com síndrome do pensamento acelerado. Eu não consigo focar. Eu acelero demais o meu pensamento e fujo. E fico buscando outros estímulos. Olha o que o meu cérebro... energias aqui mesmo. Você está sentado aqui tentando focar, mas você tá conectado com o pensamento de todo mundo. Daqui a pouco cai um pensamento em você que você sabe que não era seu naquele exato momento. Então, se eu não cuido bem disso daqui, eu começo a ter alguns tipos que a gente chama de cárceres, né? Do cérebro. E eu coloquei só algumas fobias aí. Essas são algumas delas. Na verdade, é uma lista gigantesca de fobias que eu vou tendo, porque eu fiquei acrisolado, fiquei preso na minha própria mente. Ela me prendeu. Ela me prendeu. E aí você pergunta para uma pessoa, por que você tem medo, ou tem essa futurofobia, que é a pessoa ansiosa. O ansioso antecipa tudo, quer antecipar tudo. Não dá. Nós estamos numa dimensão que ela tem um tempo linear, pessoal. Se o tempo é linear, eu não posso antecipar. Tudo tem seu tempo. Aqui a gente fala um pouquinho mais das estatísticas, né? A quantidade de pessoas que hoje estão com esses problemas. Olha a quantidade que nós temos aqui. Ó. 3 bilhões de seres, ou seja, quase metade da nossa população está assim. É muita gente, pessoal. Não é, sabe, meia dúzia, não. É quase metade da população mundial está assim. Antônio, mas essa aceleração do tempo, que dizem que 24 horas não tem mais 24 horas, tem 16 horas, e que acaba obrigando as pessoas a estarem muito aceleradas porque tem muita coisa para fazer em menos tempo, isso interfere, isso é real? Essa conta está errada. O tempo não está acelerado. Eu estou acelerado. O tempo é o tempo. Eu estou acelerado. Então eu acho que eu tenho que fazer tudo antes. A minha ansiedade explode. Tem que fazer num curto espaço de tempo tudo que deveria ser feito. Uma parte amanhã, uma parte depois da manhã. Eu tenho que tentar fazer tudo hoje. Eu me acelero. O tempo não se acelera, o tempo é o tempo. Então aquela teoria, eu não lembro de teoria assim. O Schumann está errado. O Schumann, é isso que eu ia falar. Sim. Não está tendo planejamento, mais uma vez cai numa aqui. A gente cai numa coisa que a gente já discutiu aqui. A gente não sabe se planejar, mete os pés pelas mãos, embola tudo, e aí ferrou. Mas que o Natal demorava mais para passar, para chegar. Não é isso, porque olha o que está acontecendo. Como eu estou com o pensamento acelerado, eu não percebo o tempo passar, pessoal. Eu não percebo o tempo passar, mas
eu só percebo o tempo passar se eu estou no presente. Se eu não estou no presente, eu não percebo o tempo passar. Se eu estou com depressão, quer dizer, estou lá preso no passado, eu não percebo o tempo passar. Se eu estou com muita ansiedade, que estou com pensamento no futuro, também não percebo o tempo passar. Aí eu falo, o Natal já chegou. Não é que chegou. A pergunta é, quanto tempo você ficou no presente? Se você não esteve no presente, você não percebeu. Nada acontecia à sua volta. E um grande alienante chama-se o quê? Digital. Os digitais são um alienante fortíssimo para nós. Mas também tem essa questão da futurofobia, porque eu falo muito assim, Natal em dezembro, mas estamos em outubro. Vamos viver agora, mas já tem parente. Essa é a dificuldade nossa. Deixa o Natal lá. Mas então, no mercado já tem panetone, como é que você vai viver agora? Setembro já tem lá. Antes, há um tempo atrás, as montadoras, né, de veículos, eles lançavam a versão do ano seguinte, lá para novembro, eles lançavam. Agora, no primeiro semestre, eles já lançam o quê? Não é assim? No primeiro semestre, lá, maio, às vezes até em abril, eles lançam já a versão do ano seguinte. Ano que vem, né? Então, o que na verdade está sendo incentivado? Ou seja, eu acelero o meu processo, tá? E não é que o tempo está acelerado, o tempo não está acelerado, o tempo é o tempo. Não, é que a A espiritualidade... minha percepção está o quê? Além daquilo que era a necessidade do presente. Ou seja, eu estou no futuro ou estou no passado. Só que essas duas não existem nessa dimensão. Nessa dimensão não existe futuro e nem passado. Só existe presente. E a minha mente, por estar acelerada, ela não consegue perceber essa passagem. Ela não tem. Eu estou fora da contagem, né, cronológica. Estou fora da contagem cronológica. E não é só isso que eu não percebo. Eu não percebo mais as pessoas. Eu não vivo mais. Eu deixo de viver. Um instante, né? Cada instante. Eu não vivo mais. E também não consigo encontrar a felicidade. Que a gente tanto fala. Eu preciso ser feliz. Ou ser feliz quando? Isso, eu preciso ser feliz. E essa felicidade não vai aparecer. Não vai aparecer, porque no futuro não tem felicidade. E no passado também não tem. Aonde que tem felicidade? Aqui, nesse instante. E não é com pessoas, não é com coisas. É comigo. Eu tenho que encontrar a minha felicidade, que está comigo. Mas eu tenho que estar no presente, senão essa felicidade literalmente é roubada de mim. Por quem? Por mim mesmo. Eu tiro a minha felicidade. Você fala, ele me deixou infeliz, ele me deu um pé na bunda e me deixou infeliz. Ah, foi mesmo, é? Não é ele que pode me fazer feliz ou infeliz. Ele fala, eu me permiti. Como é que isso aconteceu? Ah, não, posso usar você como exemplo? Então ele é um galinha, ele que aprontou, que me traiu, não sei o quê. Aí a gente fica analisando e falando, mas você é só a vida. Você sempre é coitado ou coitado, sempre foi assim. Você nunca aprontou? Ah, tá. Você nunca fez nada assim, meio estranho? Porque a traição, pessoal, não é só física. A traição também é mental. Dá para entender isso? Você mentalmente, você não trai ninguém? Ixi, calou a boca agora. Como assim? Como assim? Você está com alguém? Olha só que legal. Como? Não, é mais... Só olhei. Só olhei. Não, mas colírio faz mal? Colírio faz mal? Não. Colírio? Quando você quer um homem bonito, é colírio. Não deve usar colírio. Colírio prejudica a retina. Então vou parar com tudo. Eu já fui na coisa, claro. Colírio prejudica a retina. Colírio deve ser usado somente em exceções. E não o tempo inteiro. Mas se passa no sabonete, peraí que eu não posso olhar. É assim mesmo. Tem que fazer como os macaquinhos. Não enxergo, não escuto e não falo. E ainda tem que pôr as duas mãos na boca. E ferrar o dente, né? Esse é ensinamento de papai. Isso. Isso, né? Acho que eu sou meio retrógrado. Assim. Como é que a gente faz com essa síndrome do pensamento acelerado? Que ele chama de SPA, né? Oi?
Eu queria entender, porque assim, a gente sabe disso, mas é difícil fugir disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu trabalho. Eu tenho que lançar a coleção, eu tenho que estar sempre antes, eu já tenho que estar antes dos clientes. Mas os clientes estão chegando num ponto que eles já estão antes do antes. Por exemplo, a gente vai lançar a coleção, a gente vai entrar no verão, eles já querem que lance a coleção de inverno, que a gente não passou pelo verão. E o pior, você fala assim, não, mas calma aí, essa daí tá lançando lá na Fashion Week, mas é coisa pro ano que vem, não é pra agora. Não, mas eu quero, porque eu quero. Ah, então você não tem? Então tá bom, vou comprar no concorrente. Aí você faz o quê? Aí você entra, já acorda, já entra no Instagram, já segue todas as marcas, já fica doido, assim, porque não tem como fugir, porque senão você fica fora. Como sair disso se o mundo pede isso e se você não faz e você fica pra trás? Uma coisa é você fazer isso no trabalho. Então, uma coisa é você trazer isso no trabalho, outra coisa é você levar o seu trabalho para dentro da sua casa. São duas coisas. Então tem que ficar você consegue separar? Eu vou ter que ficar acelerado no trabalho e em casa não tem que ficar desacelerar, você tem que desacelerar. Porque senão você fica com esse pensamento acelerado o tempo inteiro. O que acontece com o seu cérebro? Gasta demais energia, que é o que acontece hoje com você, e tem horas que você, sabe, não tem força para fazer certas coisas, e não tem vontade de fazer certas coisas. E você sabe que isso acontece com você. E se deixar você dormindo, você vara dormindo. E você fala, vou me recuperar dormindo. Não vai se recuperar, porque você mesmo dormindo, sua cabeça está assim, acelerada. Se fizer aquele, acho que é no Einstein, né, que tem a terapia do sono lá, acho que é no Einstein. Nas clínicas. Então São Paulo tem também, claro. Se fizer aquele, se você deitar lá, para fazer aquele teste, né? Vamos ver como é que está o seu sono, porque essa é a medida. Qual é a medida do seu sono? Você não atinge aquele sono REM, sabe? Aquele sono profundo. Você não atinge. E se nós não atingimos isso, nós não descansamos. Olha onde está o problema. Que é o que acontece com a maioria de nós. Se estamos com esse pensamento acelerado, nós não atingimos aquela profundeza do sono, que é exatamente o momento que eu faço o quê? Que eu descolo o corpo. É exatamente o momento que aquelas amarras que ficam me prendendo no corpo soltam. E aí eu saio. Que o meu corpo precisa ficar o quê? Precisa ficar longe de mim. Olha o que acontece. O meu corpo precisa ficar longe de mim. E se eu não faço esse aprofundamento do sono, eu fico colado no corpo. Sai um pouquinho, sai, mas eu fico nele. E o meu corpo não consegue fazer todo o metabolismo que ele precisa fazer sem a minha mente. Que a minha mente atrapalha a produção, principalmente de neurotransmissores. Isso nós chamamos o período noturno, que é o momento que você está dormindo. Eu preciso sair do corpo para que o corpo faça a produção correta de melatonina, que me dá resistência física, que equipara o meu corpo físico, né? Estou falando do físico, para deixar forte, porque no dia seguinte eu voltar firme. Dormir escuro. Sim. Sem luz acesa, sem televisão ligada, sem celular perto. Eu preciso fazer isso. Mas eu tenho medo, se vira com o seu medo. Eu tenho que desligar a luz, não posso ter televisão ligada, nem música no ouvido, não posso ter nada dentro. Eu preciso fazer isso para sair do corpo. Eu saio do corpo, aí o meu fígado vai fazer o metabolismo que ele precisa, o meu cérebro vai fazer, tudo vai funcionar bonitinho. Agora, se eu estiver perto do meu corpo, me desculpe, a nossa mente vai interferir no metabolismo e eu não descanso. Eu não descanso. Aí você fala que o seu sono é picadinho, você fala que não consegue dormir direito, que você tem insônia, ou o contrário, tem sono demais. Tudo isso está acontecendo. Por quê? Você está com o pensamento acelerado, gastou demais energia, ou você não consegue dormir, ou dorme demais. As duas situações são problemáticas. Tudo por quê? Pensamento acelerado. Então, se a sua profissão exige isso é uma coisa. Tá? Agora, eu não posso continuar sendo acelerado em casa. Você tem que parar. Quem? Você. Deixar aquilo. Você tem que parar você. E a primeira coisa é, pega o seu celular, desliga, que não é o que você faz, e vive a sua casa, curte a sua casa. Tem gente que mora com você? Arruma alguém para morar com você.
Essa é a primeira vez Vai encrenca. Vai encrenca isso. Por quê? Por mais que a gente tenha... Por mais que a gente faça a opção de viver sozinho, tudo bem, não é certo ou errado. Só que a gente perde algumas oportunidades desta relação, porque a relação a 2, a 3, sei lá, com filhos, parentes, enfim, faz uma diferença muito grande pra gente. Faz uma diferença muito grande, que é no aprendizado. É no aprendizado. Mas eu só aprendo se eu vivo com pessoas. Não tem outro jeito. O celular não vai te dar essa vivência. A televisão não vai te dar essa vivência. O computador não vai te dar essa vivência. O Instagram, Facebook, não vai te dar essa vivência. Você tem que conviver, sabe? É olho no olho ali. Não precisa ser companheiro, sabe? Mas eu estou falando, pessoas, e essa convivência que faz eu mudar. Senão, fica difícil. O aprendizado melhor está nas pessoas que estão comigo. Eu tenho que aprender a lidar com essas diferenças, que é a diferença que faz a diferença. Algum de vocês tem esses sintomas aqui? Algum deles? Algum deles aqui? Então, alguns dos sintomas do pensamento acelerado estão aqui, ó. Alguns deles, tem mais, tá? Na verdade, tem uma lista de uns 30, eu só coloquei os principais que eu acho que mais aparecem. Qualquer coisa, desde coisas sérias, coisas, e até coisas banais. Você fica na dúvida, aí começa a vir aquilo que a gente chama de toque, né? Por esquecer, você vai lá, refaz, olha outra vez, até no banho se lava 2 vezes. Você esquece coisas assim. Por que você esquece? O seu pensamento está lá e você não está prestando atenção nas partes que você está lavando, olha só. Aí você lava outra vez. Que horror? Porque está feito médico achando quantos de vocês... Então, quantos de... a gente começa a falar, eu acho que eu estou com Alzheimer, meu cérebro está enxugando. Não é nada disso. Não é nada disso. Quantos de vocês estão tomando banho e falam, olha cada ideia que eu tenho no banho. Olha que desgraça que você está fazendo. Nem sabe se tomou banho depois. Então, se você, então, sentado lá na sua cadeira, no seu computador, não põe o chuveiro na sua cabeça, que fica melhor lá, ó, das bolas. Fica melhor. Não é o momento que você presta atenção em você, Tony? Não é o momento que você presta atenção em você? A maioria não faz isso, não. Vai pro banho, tá? Tá tomando banho, faz porque é automático, novamente, que é a mesma coisa de você estar comendo com o celular lá, é a mesma coisa. Tá automático, você está se lavando porque está automático, mas você está pensando, olha, tem que fazer isso, como é que eu tenho que lançar a nova coleção, não sei o que. Você está no banho e pensando no desenho, pensando, não é assim? No banho. Aí vem aquela ideia, descobrir. Você tem que estar pensando no contrário ali, né? As energias deletérias, pede para Iemanjá te dar um banho. É isso, olha o pensamento que você tem que estar. No momento do banho. A gente faz tudo ao contrário. Sabe o que você faz? Em vez de tomar banho, na verdade eu estou me sujando mais. Estou me sujando mais, porque eu estou puxando a energia da empresa, puxando a energia das pessoas. E isso vai para onde? Vai para o meu corpo etérico, para o meu corpo astral. E que raio de banho eu tomei? Só externamente? É isso que aconteceu. Internamente eu estou me sujando mais ainda. Então, esses momentos de desligamento, e o banho pode ser um grande aliado, se desconecta dessas coisas. Pode vir boas ideias, sim, mas ideias espirituais, sabe? É outro foco, Aí você se desconecta e realmente você se trata. Aí realmente você tomou um bom banho. Que é o que a gente não faz. Aí então, vou melhorar as condições do meu banheiro, vou colocar um negócio de ofuror, né? Tem os negócios chiques. Uns negócios chiques, é legal. Não resolve, porque você está lá e está pensando. Uma tela. Não adiantou nada. Uma tela grande também. Você está falando do banho, né? Vai ter outras atividades. Então, só do banho. Eu tô falando você está lá mesmo? Ou está pensando no desenho? Tem que policiar um pouquinho mais a mente, pessoal. Nossa mente, ela pode nos ajudar tanto, mas também pode nos prejudicar tanto. Cuidado com o que pensa.
policiar. Bom, aqui a gente fala mais um pouquinho desse, como que a gente pode trazer um pouco desses limites, né? Como que eu posso trazer esses limites para a minha prática? Isso tudo que a gente está falando de criança, né? Olha só, até agora eu não falei das crianças. Criança grande, criança grande. Porque eles são os replicadores do que nós fazemos. Sim. Porque tudo que a gente fala, meu filho é isso, meu filho faz isso. Se ele faz isso, alguma coisa eu contribuí para isso. Por mais que a gente fala, não, esse espírito veio de um outro lugar, isso é verdade. Mas o comportamento dele inicial tem muito a ver com o meu comportamento. Tem muito a ver com o meu comportamento. E eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Principalmente quem tem a molecada que está vindo aí. Viu, vó? Começa a ser criança igual ele. Aqui tem alguns itens que eu coloquei, tá? Alguns limites que a gente chama de limites inteligentes. A gente poderia dar para o filhote. E aí? Tá claro esses itens colocados aí? Ou tem mais uma página aí? Vê se está claro isso. Isso serve para sobrinhos também, tá? Sobrinhos, netos. Eu sei o que vocês estão pensando, eu já reconheço você. Dá para perceber o campo de energia. Não é seu, eu entendi, mas sabe, é sobrinho, é crianças que a gente tem contato, netos, faz parte do mesmo pacote. O pacote é o mesmo, então não é só filhos. Como abordar isso de uma forma que a pessoa não se ofenda? Faça com ela, faça com a criança. Se você fizer com a criança, vai dar certo. Tentar fazer, você vai te dar um pouquinho de trabalho, Lógico que você dá. vai estimular, né? E que é bacana, estimular um parque, estimular um jogo lúdico, né? Só, dá para entender que eu tenho que ser Não é criativo, só eu tirar tenho e que deixar trabalhar. o vazio. Não é tirar o celular, não estou falando para tirar o celular. Você tem que tirar, mas você tem que colocar algo que segure essa criança. E não é simplesmente tira o celular porque eu aprendi que não pode usar o celular. Tá bom. Fica olhando para minha cara. Não é essa a questão é o quanto que você está vivendo a vida da criança. Você tem que viver ela. Então você tem que brincar, você tem que interagir. Você tem que estar com a criança para brincar, dá para entender? Você tem que fazer sua parte de cuidador, sim. Na verdade, você está contratado para ser a babá dessa criança. Não é para ser mãe, pai, tio, avô. Você é babá dessa criança, porque é babá de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando você estiver com ela, você tem que brincar com ela. Tem que brincar com essa criança. Precisa brincar com ela. Se essa criança está perto de você, você tem que contribuir para brincar com essa criança. Você tem que brincar. Sai do seu salto alto, sai daquilo que você é, como diretor, como não sei o quê, sai, desmonta esse salto alto todo, olha o aprendizado, eu sou doutor. Desmonta isso e brinca com a criança. Brinca com ela, no nível que ela gosta de brincar. Mas se começa a brincar, eles não querem parar nunca mais. Ótimo! Não, mas... Já está pelo problema aí, ó. Está perfeito. É assim que funciona. É assim que funciona. Tem que ter limite, a brincadeira acabou. Tá bom. Amanhã a gente retoma, certo? A gente vai fazer outra coisa. Mas o que a gente vai fazer? Surpresa! Olha só o que você causa com as crianças. Eles ficam esperando. E funciona. Eles começam a te seguir, eles começam a vir atrás de você. Sai de mim, moleque. Não, eles vão vir atrás. É assim que funciona, pessoal. É assim que funciona. Mas enquanto está com a criança, não é só para protegê-la, para cuidar. Isso é função natural. Isso daí não interessa, eu não estou falando disso. Estou falando o quê? Está com a criança, brinca com ela. Brinca com ela. Ah, precisa rolar no chão? Precisa. Voltar meio desconjuntado? Não sei. Se vira, é cavalinho, tendinha, golimã, assim? Empinar papagaio, subir em árvore. Subir em árvore. Precisa aprender a voltar a subir em árvore. Participar. Você tem que subir, mas eu estou com problema na junta, não sei. Faz alguma coisa aí, certo? Volta a brincar, porque faz bem para nós também. Não dá para entender que isso faz bem para nós. Tira aquele peso, sabe, aquele pensamento acelerado. Quando a gente interage com as crianças, o nosso pensamento acelerado na hora sai, imediatamente sai. A dor da junta sai. Eu não sei se isso sai, certo? Mas a gente tenta,
Vê se dá para rolar com eles, brincar de cavalinho, sei lá. Tem um filme que o cara tirou o celular das crianças e elas criaram, claro, apareceu a criação, poderia ser um adulto, do telefone de lata, lembra? É muito interessante esse filme. Ele mostra para eles, inclusive, outras coisas. Mas é substituição mesmo. Lembra aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, que o Bernardo tinha falado, de tirar. Não é para tirar, certo? Então existe, ele coloca uma certa regrinha que tem a ver com o psiquismo da criança. Então até uma certa idade, literalmente ele fala, um dos textos dele falou, ó, essa criança não pode usar celular, até essa idade. Depois de uma certa idade ele vai liberando algumas coisas que eu, para instituir isso em casa ou com essas crianças, eu tenho que fazer igual. Você consegue fazer igual? Então, olha onde cai o problema. Porque senão ele vai cobrar de você, porque você fica o tempo todo e eu não posso. A história da bebida, né? Porque você bebe, eu não posso. Mas a gente vê, quem ainda não é mãe, o discurso é esse, não pode, que é absurdo e tudo mais. Aí você vê essas mesmas pessoas que falam que é absurdo, quando tem, acabam fazendo e aí se justifica pelo cansaço, por uma série de coisas aí. Uma coisa que a gente comentou aqui, esse negócio aqui, né? Tudo bem? E a outra coisa é isso daqui, ó. Então, olha só. A gente trabalha a semana inteira, reclama que trabalha muito, não sei o que. Não vê a hora de chegar final de semana. Final de semana você fica com o seu celular. Você não parou, dá para entender? O seu cérebro não parou. Ele não parou. Então, como é que você quer entrar no final de semana descansando? Não descansou. Aí pega na segunda-feira, já pega no tranco, tudo ruim. A pergunta é, você descansou no final de semana? Descansei. Não descansou, por quê? Celular, pensando. Desculpe. Então, não sei para que tem final de semana. Não entendi. É que não deveria ter o final de semana. Você deveria ter o tempo para descansar todos os dias. Sim. Né? Colocar esse equilíbrio de trabalho e descanso a cada dia. Quando eu chegar em casa, eu tenho que fazer o quê? Não usar o celular. Eu não posso entrar em casa com o celular na mão. Tem que guardar ele, colocar lá para carregar e deixar carregar. Ponto. Vou olhar celular? Não, só vou olhar celular se alguém me ligar. Se não me ligar, entrou mensagem. Eu não posso ficar disponível para as pessoas. Não posso ficar disponível para as pessoas. A pergunta é, você tem tempo para você? Cadê o seu tempo? Para você. Mas eu estou disponível para as pessoas. Então, me desculpe, você não tem tempo para você. Então não reclame porque você trabalha muito. Não reclame porque você está acelerado. Não reclame porque você não dorme direito. Não reclame. Porque você está disponível para os outros. A pergunta é, você está disponível para você? Para você. Tem que ter regra para mim. Quando você está disponível para os outros, para você, você automaticamente consegue se disponibilizar para os outros porque você quer e não porque você tem que estar. Sim. É diferente, né? Aqui eu coloquei mais 3, tá vendo? Não sei se vocês gostam de joguinhos. Então, cuidado. Jogar, eu acho que é válido, mas eu não posso ficar viciado nos jogos. E eu fico viciado nos jogos, no celular, no computador, não sei o que, né? Não pode. E uma forma de abrandar aquele adolescente, de abrandar aquela criança, compra o joguinho, deixa ela lá enfiada no joguinho. Não é assim. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que ter um tempo de pegar essa criança e falar o quê? Vamos para o parque. Mas hoje o tempo está meio estranho. Põe uma blusa, vamos. Qual é o problema? Vamos levar guarda-chuva. Que seja. Vai chover. Tá bom, a gente toma chuva junto. Qual a resposta? Vocês nunca tomaram chuva? É uma boa. Então qual é o problema? Eu não estou entendendo. Chega molhado em casa, tira a roupa molhada. Nós temos que tentar saber desmontar um pouco isso. Eu não sou contra os joguinhos, mas precisa tomar cuidado. Os joguinhos vai fazer o que com a criança? O que conosco? Vai acelerar. Acelera o pensamento. Novamente, olha o que está acontecendo. Vai acelerar. É bom deixar as crianças jogarem em um determinado horário, 1, 2 vezes por semana, não mais. Para isso. Não pode ficar a tarde inteira, varar a noite, que a gente sabe que tem gente que faz isso. Olha o que você está fazendo com a sua cabeça. Prática de esportes, ou seja,
Que dia e que hora que você pratica esporte? Eu pratico esporte com esses dedos aqui, né? Esse é o meu esporte. Algo não está certo. Então, que dia e horas você tem para a prática do seu esporte? Tem que ter esse dia e hora. E não é quando dá. Tem que ser certo. Da mesma forma, livros. Quantos livros você já leu este ano? Isso tem que estar como obrigação para o filho. Você tem que ler o livro. E tem que cobrar a leitura dele. Não é cobrar se você leu ou não. Explica para mim o que ele fala. E tem que tomar cuidado, porque ele pode entrar na internet e pegar resumos. Tá? Então você tem que ser esperto. Vocês estão tendo esperto? Então você tem que entrar em pontos críticos e falar o que você acha desse ponto do livro. Só que você tem que ler antes, né? Você consegue fazer isso? Você consegue ler antes? Pessoal, isso tudo é ter filhos, tá? Isso tudo é ter sobrinhos. Isso tudo é ter netos. Não adianta você falar, o filho não é meu. Me desculpe, o filho é da humanidade. Se é da humanidade, é meu também. Eu tenho corresponsabilidade na criação dessas crianças. Eu sou corresponsável. Não é porque é filho do outro que não tem nada a ver com você. Me desculpe, esse daí vai se tornar um adulto, vai interagir comigo ou com a sociedade de uma maneira geral. Eu sou corresponsável por essas crianças. Eu sou corresponsável. Para de falar, o filho é meu, eu faço como eu quero. Me desculpe. Não é assim que funciona. E a questão de presentes. Cuidado com esse negócio. Então, às vezes a gente tem algum processo chamado sentimento de culpa. Nunca ouvi falar. Tá. E por não estar presente, por, sei lá, ter dificuldades de interação, não sei o quê. Então eu tapo a boca, topo. Ou senão eu quero comprar um amor do meu filho. É mais ou menos isso. Isso é pior. O melhor presente que você pode dar para uma criança é o seu contato físico com ele. Você tem que estar fisicamente com ele. E não é só ele lá e aqui. Cadê os abraços? Cadê os beijos? Cadê o colo? A mão? Rosto com rosto? Você tem que estar fisicamente em contato com essa criança. E precisa o quê? Agir e ter ações com ela. Com ela e para ela. Tem que ser assim. Esse é o melhor presente que você pode dar. No aniversário dela, não dê coisas. Vamos fazer algo muito especial. Algo inesquecível para você. E aí cabe a você ser bem criativo e dar algo inesquecível para essa criança. E não é coisa. É uma situação, é um momento que ela não vai esquecer. Ela não vai esquecer. Esse é o maior presente que você pode dar no aniversário dela. No aniversário da criança nós costumamos chamar os adultos para comer o churrasco em vez de trazer as crianças para se divertir. Aniversário hoje de criança é só uma desculpa para a gente encher a cara. Não é esse o momento. O momento está errado. E aí, síndrome do soldado cansado. A gente tinha falado um pouquinho para vocês antes. Os nossos filhos estão assim? Nós estamos assim? Com essa síndrome? Se nós estamos com esse tipo de síndrome, provavelmente nossos filhos vão estar a mesma coisa. Se o sujeito chegar na taquicardia, a coisa está feia. Não, mas são sintomas, né? Não tem como escapar. Então, esses desgastes, né, eles vão dando esse taquicardia, essa hipertensão, dores, fadiga, esquecimento, tá vendo? O processo de esquecimento é básico. A pessoa fala, eu estou esquecendo muito, já entendi, você está com o processo de pensamento acelerado. E, consequentemente, está com essa síndrome de soldado cansado. Quando a atividade intelectual é prazerosa, ela tende a consumir tanta energia. Consome do mesmo jeito. Prazerosa. Do mesmo jeito. Novamente, o escape disso daí é o quê? Eu tenho que ter momentos, para mim, mesmo tendo uma atividade profissional que seja, tá bom. Sabe, tem aquele desgaste, porque aquele alvoroço. Eu entendi que é assim, tá bom. Mas saiu daquilo lá, opa, desliga, vamos, sabe, ficar no momento para mim. Aí, mesmo que seja cansativo, automaticamente você sai dessa síndrome aí, você desmonta essa síndrome. Você faz o processo de desmonte.
Não adianta tomar bolinha para você dormir, tomar bolinha para você levantar, certo? Daí, daqui a pouco você toma uma bolinha para você viver. Tá errado, né? Não é assim que funciona. Para com as bolinhas. Temos que aprender a não fazer nada. Seria bom. Vocês conseguem parar de pensar? É um exercício. Isso é um exercício. Dá para fazer isso com a mente? Dá. Mas você tem que mandar nela, e não ela mandar em você, que é hoje que acontece. A sua mente manda em você. Você não tem controle sobre a sua mente. Dá para mandar a sua mente para? Dá sim. É um exercício difícil no começo. Mas vai ter momentos que você consegue. Para e você para. O que você vai pensar? Nada. Você zera. Tem a ver com meditação? A meditação pode nos ajudar muito. A yoga pode nos ajudar? Pode ajudar muito. Evita tomar algum aditivo. Não faça isso. Porque ele não vai fazer esse processo muito bem. E vai deixar você viciado. Cuidado. Respiração pode ajudar muito. Contato com a natureza pode ajudar muito. Muito. Escutar a natureza. Escutar a natureza. Faz uma diferença brutal. Que é o que a gente não faz. Aqui mais um pouquinho, né, falando desse síndrome do soldado cansado, que é exatamente esse desmonte, né, da molécula de ouro que a gente chama, que regula o sono, que é a melatonina. Ou seja, se a gente não produz isso na quantidade adequada, eu vou passar sérios apuros. Eu não durmo direito. Não durmo direito. Não dormir direito, acordo cansado. Acordo cansado. E como é que eu faço todo esse processo? Você tem que parar quem? Você. Você tem que parar você. Eu vivi uma experiência de 10 dias. Sem celular? Sem conversar com ninguém, sem celular. Conseguiu? Consegui, mas muito interior, eu recomendo. Muito interessante. De grátis. De grátis? Você ficou trêmulo? Não, Passou na eu vipassana naquela meditação, mas é muito interessante. Não é fácil, mas é interessante como nada faz falta. Não faz falta, nada faz falta, nada desse nosso costume, de toda essa rotina nossa não faz falta alguma. E a gente não pode se comunicar, não pode falar, não pode olhar, não pode tocar nas pessoas. E tinha 77 pessoas. Eu dividia um quarto com uma outra pessoa, nem com ele podia conversar. E é muito interessante isso. Quem achar que 10 dias é muito pouco, quem de 40 dias são muito. Isso daqui é complicado, pessoal. Isso daqui é complicadíssimo. A gente acha que não tem efeito. Ele bate direto nisso daqui, ó. Ele desmonta essa produção de melatonina. Tem que voltar a usar o radiológico para acordar. Que seja, certo? Mas tomar muito cuidado com isso. O uso constante perto de você, ele não permite que isso daqui seja produzido. E o seu cérebro entende o quê? Tem atividade. Se tem atividade, não produz melatonina. Se não produz melatonina, o sono não vem. Olha só. Esquisito, né? Tem uma listinha aqui, não sei se vocês vão gostar, que é a síndrome do soldado cansado. Então tem alguns probleminhas que quem tem essa síndrome acaba passando por ela. Vocês estão com alguma delas? Esse item aqui, não pensa que é criança só não, viu? Adulto faz birra também. Nossa, você conhece algum adulto que faça birra? Parece uma mula empacada, você conhece alguém assim? Você pode... É birrento, sabe? É ranheta, assim. Mas não é possível, certo? E é adulto. A gente acha que birra é só criança. O negócio pega.
Acho que nessa sala não tem ninguém, né? Ah, Tá zerado assim? Não tem ninguém birrento aqui? Tá bom. Vamos em frente. Dá para entender um pouquinho os problemas que causa por causa desse síndrome do soldado cansado e por que está cansado? Novamente, tem todo o processo anterior, né? Aquela aceleração, a queima de energia inútil, ou seja, sabe? Você chega num processo que você não tem mais forças para fazer. E aí, um monte de sintomas que aparecem aqui. Um monte de sintomas. Cuidado, a maioria de nós que está aqui tem 1 ou 2 ou 3 ou alguns aqui. Ou todos. Todos eu ia falar, nossa, o negócio está feio. Cuidado com isso, precisa trabalhar isso um pouco, pessoal. Um pouquinho de cada. Eu acho que a gente nunca pode ser drástico ou dramático em nenhuma das situações. Eu acho que a gente tem que se reposicionar um pouco, fazer uma autoanálise e melhorar um pouco a maneira como a gente age na vida. Por mais que os outros façam igual, por mais, sabe, que a gente ache extremamente natural, mas às vezes a gente não está percebendo o quanto mal está fazendo para nós. E também, tá? Porque a gente não mexe só conosco, a gente perturba as pessoas que estão em volta. A gente não percebe isso. E as crianças são muito facilmente afetadas. Os nossos animais são muito afetados. As plantinhas que a gente tem em casa também são afetadas. Então o ambiente que você entra, sabe, com essa aceleração, você mexe com todo mundo. Com todo mundo. E aí você não sabe porque a pessoa está irritada, porque não sei o que, não sei o que. Simplesmente porque você adentrou num lugar. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, enfim, em qualquer lugar. E essa irritação você leva a irritação. Porque você está acelerado, tudo é campo de onda, não é isso? Tudo campo eletromagnético. Onde você vai, seu campo eletromagnético está interferindo no campo eletromagnético. Mas a gente acha que foi o outro que causou. Ah, o outro. Sim. Né? Tudo bem. Quem é que fez a minha planta morrer? Olho gordo. Olho gordo, né? Eu sei o olho gordo. Alguns aqui têm olho estatelado, quer dizer, o olho gordo é seu. É o espelho. Aqui tem uma outra questão que o Cury também traz, que é o Augusto Cury também traz, que são essas janelas duplo P. Tá? Isso é um problema. Tá? E ele caracteriza essas janelas de duas formas. Ele trata essas janelas, eu acho que está na. Acho que aqui eu já coloquei, mas na próxima slide ele já fala um pouquinho melhor. Que são as janelas killer, ok? São janelas destrutivas, que fazem mal pra caramba. E são as janelas light. As janelas killer, né, que ele trata aqui, essas janelas killers, elas são o quê? Subpersonalidades que a gente vai montando nessa existência e vai carregando o nosso mental inferior. E ela não para de criar isso. A todo momento, nós vamos criando essas janelas killer. Tá? Se ela for solitária, ela só vai para o mental inferior e fica lá, que é o que a gente chama aqui, né? Pontual ou pontiforme. Só criou ela. O grande problema é quando nós criamos essa janela e na verdade ela se torna o quê? Uma plataforma de janela, um jogo, como é que fala? Um amontoado de situações e aí ela entra o quê? Aquilo que a gente chama de zona de conflito. Aí eu começo a ter problemas psicológicos. Eu começo a ter dificuldades nas relações. Eu começo a ter dificuldade de me entender. Começo a me questionar. E esse questionamento não é de forma positiva ou para crescer, não é nesse sentido. E sim, começo a me questionar o quê? Os meus valores. E me jogo lá embaixo. Normalmente minha cima vai lá para baixo. Como é que ele cria? São impulsos que eu não consigo resolver. Ele fala isso em outros livros. Sim, ele tem vários livros que ele vai tratando. Ele comenta dessas. Tem um outro exemplo aqui que trata um pouquinho melhor desses conflitos. Deixa eu ver se está aqui nessa daqui. Aqui, ó. Eu falo das duas janelas, a killer e a light. Tá? E aqui ele explica um pouquinho melhor como é que elas são montadas. Vale a pena ler os livros dele. São bons. Quando isso é colocado para uma criança, e essa a criança também monta isso. Exatamente. Ela monta a janela killer, né? E monta a janela light também. A light, para onde que ela vai? Para o mental superior. E a killer, ela vai para o mental inferior. Então, se eu tenho uma convivência muito conflituosa entre os pais,
ou somente a criança, a maneira que ela vê a vida é muito conflituosa, o que acaba acontecendo? O mental interior dessa criança, ou de nós, acaba, como é que fala, tomando um vulto muito grande. Ou seja, a interação com as pessoas se torna quase impossível. Quase impossível. Então nós temos que trabalhar mais essas janelas light, ou seja, alimentar mais o meu mental superior para que as inter-relações sejam mais tranquilas, mais equilibradas. E nós sabemos que no começo, principalmente nós que estamos revendo nossos padrões, nossas formas de pensar, nossas formas de agir, a maioria de nós está com aquelas janelas traumáticas. Está com essas janelas traumáticas. O problema é desmontar elas. Desmontar. Isso requer tempo. E alguns de nós, muito tempo. Eu estou falando às vezes de décadas, tá? Para O ideal desmontar seria a todo gente esse tempo. acolher as nossas janelas killer com as nossas janelas light. Sim, né? isso é o ideal. Porque você não se livra, mas você vai diminuindo, acolhendo e tirando esse impacto, né? Janelas killers não dá para eliminar, não se elimina uma janela killer. Você consegue suplantar ela, isso dá. Ressignificar. Exatamente. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho que manter as janelas light mais fortes e elas vão meio que sobrepõem, né? E como E fazer consegue como equilibrar. presente. A forma de trabalhar isso é estar mais sempre no presente. Saiu do presente, melou. Aí Isso é tudo formato de onda. sempre ondas. Todas elas são subpersonalidades. Essas duas aqui, Godinho trata como subpersonalidade, as duas. Só que uma é subpersonalidade do mental inferior e a outra do mental superior. Qual delas eu vou valorizar mais? Então isso nós passamos para os nossos filhos, como passamos Sim, para os nossos são os netos, padrões. que veio dos nossos pais. Então Sim. nós somos... Uns replicadores. Não só passamos, né? Nós despertamos aquilo que eles vêm de experiência, né? Porque eles também têm a experiência deles, né? Isso daí que qual que é o seu nome? Elisângela. Elisângela falou, é muito interessante. Porque nós já trazemos uma carga do nosso mental superior e inferior. A gente já vem com uma carga, ok? Mas muitas dessas cargas, elas estão quietas, sabe? Elas estão quietinhas. Por isso que a gente fala daquele véu de esquecimento, ou seja, o Bernardo não gosta muito disso, ele queria vir com tudo, né? Mas ainda bem que está apagado, tá bem apagado, certo? E elas vêm meio, sabe, que você tem sensações, mas você não tem percepção muito bem do que está acontecendo, tá ótimo. E aí, dependendo do nosso comportamento, eu vou lá e aciono aquilo que está quieto. No meu filho, no meu companheiro, nas pessoas com quem eu vivo. Está quieto, eu vou lá e aciono aquilo lá. É o gatilho, né? É o gatilho. E faz com que aí aquilo lá explode do lado dele e explode do meu lado também. Aí aquelas relações se tornam conflituosas, se tornam complicadas. Nós somos os mesmos e vivemos. Exatamente. Isso. Fala isso, cara. Parecido. Tem uma melhoradinha. Aí ele nos dá uma dica, né, de como desmontar isso. Como desmontar essas janelas killer. E é exatamente o que? Duvidar, criticar e determinar. E ele abre aqui os 3 parágrafos de como a gente poderia trabalhar forte essas situações. Principalmente aqui que ele fala, né? Duvide do que? O seu sentimento de incapacidade. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Para de duvidar. Inclusive quando você não consegue lançar sua nova coleção. Tá? Critique todo pensamento negativo. Pensamento negativo você tem que criticar. Tem que criticar. Por que você está negativo? Por que isso está vindo na minha cabeça? Critica isso. Põe um ponto final nisso daí. Vai para cima. E a outra é, determine o quê? Eu quero ser feliz. Eu vim aqui para ser feliz. E eu estou feliz hoje. Ah, mas está tudo ruim. Eu estou feliz. Ponto. Posso ser feliz? Então, dá licença. Eu quero ser feliz. E vou ser feliz. Então você tem que entrar cantando, tem que entrar dando um sorriso. Muda a cara. Vocês dão para mudar a cara? Vocês têm dente para quê? Só para comer? Vocês estão bangueados? Você tem dente faltando? Uma coisa assim que você tem que... Tem uma questão estética aí? Dá para dar um sorrisinho? Isso. Dá para entrar em uma relação, sei lá, numa empresa, em qualquer lugar, dá para entrar sorrindo? Na rua. Que seja. Estimulando esse lado, copo cheio. A gente tem como é que fala? Uma expressão tão boa quando a gente sorri.
A gente transmite uma coisa diferente para as pessoas quando a gente sorri. Agora, a maioria de nós fica com uma cara chata, horrível, parece aquele bulldog. Ainda levanta pro lado, eu vou morder. Não chega não, que eu vou morder você. O que é isso? Para, só falta... Só falta querer morder. Entra sorrindo, sabe? Você tem que mostrar diferente, porque eu estou combatendo essas janelas killer, eu estou batendo de frente nela. Não concordo que ela mande em mim. Todo mundo tem janelas killer? Todo mundo tem, pessoal. Agora, eu sou passivo ou um ativo disso? Eu tenho que ser um ativo. Duvide sempre, critique sempre e seja determinado. Eu quero ser feliz, tenho que manter uma certa tranquilidade e serenidade em tudo que acontece comigo. Ah, mas eu não sei fazer isso. Exercita. Tudo é exercício. Tudo é exercício. Vai dar certo. Eu faço, acho que dá certo. Pelo menos para mim dá. Para mim dá. Funciona. Algumas dicas aqui da gestão de emoção. Não sei como é que vocês estão com essas gestões. Aqui eu coloquei só a parte principal, né? Mas na verdade tem um monte de texto atrás de cada um desses itens aqui. Tá? E a grande saída que o Cury coloca na gestão das emoções é: eu tenho que aprender a dialogar. E eu não sei fazer isso. Essa é a dica que ele dá. Eu tenho que aprender a dialogar. E diálogo não é discussão. É diferente. Diálogo é o quê? Você tem que entrar num campo de vibração, não da pessoa, seu. E que vibração é essa? Da sua felicidade. Tem que transmitir isso. Isso é diálogo. Nunca se entra no campo de vibração da outra pessoa. Se você entrar, você caiu. Você não entrou. Você disparou a sua. Exatamente, então. Eu tenho que levar a minha vibração, não pegar a vibração da pessoa. Mas ela está descompensada, isso é ela. E eu tenho que levar a minha vibração. E é através do diálogo que eu consigo controlar o quê? A gestão das emoções. Não tem outra forma. Se você não sabe dialogar, faça um curso de oratória, faça um curso, sei lá, de argumentação, de teatro, pode ajudar bastante. Ou seja, você vai pegando o jeito de falar, porque dialogar é falar. Você precisa aprender a falar com as pessoas. E não é só através da palavra. Não. Fala que é o que mais a gente usa, mas existe a questão gesticular, a gestão do sorriso, né? A sua questão facial faz uma diferença brutal a hora que você entrou para resolver um conflito. Como é que você entrou? Entrou de cara fechada, sorrindo? Como você entrou? O corpo fala. Na hora outra pessoa já sentiu, na hora ela vai rebater do mesmo jeito. Como você quer dialogar com essas pessoas? Diálogo sempre é a forma de saída. E temos aqui também algumas estratégias para pacificar a mente das crianças. Eu acho que a gente deveria usar também em nós isso. Ele dá 6 alternativas aqui de como a gente pode pacificar a mente desses bebês ou as próprias nossas mentes, né? Você fica muito preocupado com o que o outro vai achar? Tem certeza? Se o outro está gritando, você consegue manter calmo? Por um tempo. Tem que ser por todo o tempo. Você não pode se exaltar. Não pode se exaltar. Mas o outro está gritando. Vai na boa. Vai na boa. Mas ele está gritando. Vai na boa. Mas ele está chegando perto de mim. Vai na boa. Além dessas questões aqui, tem mais uma pequena listinha aqui. Quem é de nós que não é um pacificador? Aí tem os tipos de pais. Alguém de vocês tem esse rótulo? As tias também servem, tios, os avós também servem, é o mesmo rótulo. Que tipo de tio, avô, pai você é?
Esses não são pacificadores. Então, fala, seu Bernardo. Eu tô brincando com ele, que eu falei que eu tô sentindo que eu vou desencarnar, que eu não sou nada disso. Não é nada disso. Tô brincando. Nenhum de vocês é isso, tudo bem? Passa assim, de roubo? Só para fechar aqui, só queria mostrar essa imagem aqui, que não é muito boa. Tá? Vê se vocês conseguem entender um pouquinho aí essa questão da repressão. Tá? Esse daqui não é do Cury, tá? É de outro é desse livro aqui, ó. Valor terapêutico de contar histórias. Que é uma questão chave de como a criança se expressa. Ela tem que contar histórias para você. E você tem que estar aberto para receber essas histórias. Porque quando você pergunta alguma coisa em seguida para a criança, ela não fala. Ela não vai falar, porque ela não sabe expressar. Mas através de uma história ela fala. E não é a história exata daquilo que está acontecendo. É de forma subjetiva. Você tem que aprender a entender o que ela está falando para você. Mas você tem que colocá-la numa história. E aí, novamente, você não é dando um celular que ela vai contar uma história para você. Você tem que estar do lado dela, escutando a história que ela está contando para você. E aí ela fala realmente o que ela sente. Que é isso que é difícil tirar de uma criança. O que você sente? Ela não sabe expressar. Mas através da contação, né, cara? Se contar a história aqui é fundamental. Só que eu tenho que aprender técnicas de entender o que é uma história que a criança também quer levar. Existe uma técnica que ela usa aqui, que a Margot usa, tá? Que é, ela usa, ela é terapeuta, ela é psiquiatra também. Ela usa nas terapias que ela faz, ela usa uma caixa de areia, olha só, uma caixa de areia com fundo azul, para dar a impressão que é mar, e cheia de areia, certo? Normalmente 5 centímetros, 5, 10 centímetros assim, de altura, onde ela tem vários modelos, ou seja, é de uma casa, sei lá, de um parque, certo? Tudo cheio de pecinhas. Para quê? Dá para a criança e fala, conta uma história com essas pecinhas. E a criança começa, por que areia? Porque você coloca as coisas sobre a areia, ela para. Você pode fazer um murinho, você pode fazer um castelinho, ou seja, a criança cria ali na hora. E aí ela começa a contar a história. E você tem que prestar atenção na história que ela está contando. Porque ela está expressando o que realmente ela está sentindo. Não é o que ela está pensando, mas o que ela está sentindo. E é aí que você pega toda a estrutura e realmente entender o que aquela criança está passando na vida, o que ela está sentindo. E muitas vezes é seu filho e você não consegue entender o que ela fala para você. Porque ela não expressa o sentimento delas. Principalmente se entra um bebê novo na vida, se entra uma nova relação na vida. Essa criança, ela tem traumas, ela não consegue expressar, mas tem reações, ela reage, mas ela não consegue expressar. E como é que ela consegue expressar? Através de histórias. E ela conta a história. E é uma boa técnica que ela usa, e todos os pacientes dela, que ela começa a trabalhar isso, na hora ela já pega qual é o problema. Na hora ela pega. Através do quê? De contação de história. Que é algo que a gente deve exercitar com o filho. E isso eu tenho que fazer o quê? Estando do lado dele. Mas então tem que interagir. Não funciona assim. Não é o que ele vem te falar no consultório, é como ele expressa a expressão. E aqui mostra exatamente o que? Você tem uma repressão, ela na verdade ela vai segurar isso, que é, todo mundo faz isso, uma criança também faz isso, ela segura isso que a gente chama no nosso porão. E só que esse porão ele vai vazando, tá vendo? Vai vazando. E aí a gente só percebe o que? Os sintomas. A gente percebe a reação, mas o problema não é a reação. Por que a criança está agindo assim? O problema não é esse, o problema é o que está aqui no porão, que eu não consigo ler. Porque você pergunta para a criança, ela não sabe identificar isso, ela não consegue expressar. E muitas vezes nós temos dificuldade de falar. O que você sente? Você vai falar disso, mas falar realmente o que está atrás você não consegue entender. Então essa técnica de contar histórias, você vai contando de forma subjetiva e um bom leitor de histórias, um bom identificador de histórias consegue entender. Olha o que ela está falando aqui de forma subjetiva. Você consegue entender a expressão do sentimento dela. Tenta fazer isso com o seu sobrinho, com o seu filho, com o seu neto, com o seu, sei lá. Também indo pra praia amanhã. Hã? Também indo pra praia amanhã. Fazer com uma criança que ela entra no... Deu para entender um pouquinho esses sentimentos aqui? Eu gostei desse esquema. Tem mais uns slides aqui, mas isso fica para
para a chuva. Depois a gente fala sobre isso. A senhora fecha aqui? A Maria já quer me expulsar aqui, eu tenho fome. Tem aula de Gente, então vamos fazer uma prece, terminando a palestra do dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus.